Abre a tua Bíblia junto comigo no livro de Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6. E o versículo de número 9. Gálatas 6, 9. Deus é bom. Diz assim a palavra do Senhor. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga irmão, pelo amor de Deus, aonde está Gálatas? Vem. Agora vamos lá. Diz assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, colocamos, Senhor querido, a nossa vida diante de Ti e Te pedimos que o Senhor ministre sobre nós, que nesse momento, Senhor, a Tua palavra penetre o mais profundo, Senhor querido, do nosso coração, Senhor, e nós possamos ser trabalhados por Teu Espírito, que o Teu Espírito encontre liberdade no nosso meio, Senhor, e que nós hoje possamos sair muito melhores do que aqui entramos, não, Senhor querido, porque nosso ego foi massageado, mas sim porque o Teu Espírito nos confrontou, porque o nosso eu foi desafiado, porque nós fomos, Senhor, trabalhados por Ti, aparados por Ti, para que a gente venha, Senhor, produzir cada vez mais frutos, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, diga à pessoa que está do teu lado, diz assim: não desista, não desista, Max, não desista. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre não desistir. Se vocês puderem acender essa luz do meio aqui para mim enxergar a cara do pastor Daniel ali, para ver se ele está com cara de que vai desistir ou não, né? Eu gosto de ver se ele está dormindo no culto, se ele não está dormindo no culto, né? Ele é o meu termômetro, sabe? Eu olho para ele, quando eu vejo ele dormindo no culto, eu digo: hoje a palavra é de paz, né? Quando eu vejo ele acordado no culto, eu digo: hoje tem fogo, né? É interessante que quando minha mãe vai pregar aqui, ele não pisca o olho, assim, ó. Fica ali ouvindo atenciosamente. Vocês viram os vídeos dele que saiu no YouTube? Vocês viram os shorts dele? Viram ou não? Quem não viu, está em pecado. Você não entra no YouTube da igreja. Aposto que assistiu o YouTube, um monte de coisa assistiu essa semana e não passou lá para dar uma olhadinha só no videozinho curto dele. Ele tem 1000 visualizações, 990 foi ele que viu, né? É uma benção, né? Que Deus continue te usando de uma forma muito especial, né? Eu hoje pela manhã assistia um dos shorts que o pai estava ministrando e eu falava com a Paula e disse: como é bom, né? A gente poder ouvir ele ministrando. E eu falo isso com muita naturalidade, mas com muita dor no meu coração, né? Meu pai já está com 71, né? Ele disse que vai viver até quando? Não sabe, né? Toda vez que ele faz aniversário, ele diz: pode ser meu último ano, isso desde os 40, né? E aí ele: pai, pode ser o meu último também, pai. Mas tirando isso, né? Quando eu via hoje pela manhã, eu disse: Senhor, obrigado, porque eu posso ainda ter o prazer de ouvir o meu pai ministrando a palavra e aprender com ele. E ele falava sobre medo, né? Sobre tentação, sobre situações adversas. Na terça-feira passada, não vou pregar sobre o que ele pregou, mas foi muito importante. Se você não assistiu ainda, por favor, entra lá no YouTube da Peniel RG, segue a gente, compartilha com seus amigos. Eu já te dei essa dica. Se você não gosta de alguém, manda para essa pessoa, porque vai que ela se torne tua amiga, ela se converta, né? E diga: aqui. No mínimo de curiosidade ela vai abrir: o que esse incircunciso me mandou, né? E aí ele vai dar uma olhada e de repente o Senhor toca a vida dela. Vamos à palavra então, sem demora. Gálatas 6, versículo de número 9. Paulo está escrevendo a essa igreja e dizendo para eles: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Sabe,
essa palavra ela é um pouco desafiadora para mim, para você, e com o tema de não desistir, ou desistir não é uma opção para nós, mesmo em meio a tudo que a gente tem vivido, e o que a gente mais vê são pessoas desistindo. Eu não sei se você já viu alguém desistir da academia além de você, ou da ideia de ir à academia. Faz 3 anos, Paula, 3 anos que eu e a Paula pagamos a academia, né? E usamos 2 meses, eu acho que no ano mais ou menos. E a gente vai empolgados na primeira semana, segunda, terceira, quarta, aí aparece alguma coisa, a gente não vai um dia, não vai o segundo, aí o terceiro, a gente já é abalado, né? Uma moleza vai pegando a gente, as pernas da gente vão ficando cansadas, e aí a gente acaba desistindo, acaba não indo. Mas não é só um problema de academia, a gente também tem um problema de quando a gente começa o ano dizendo: eu vou ler a Bíblia toda esse ano. E aí começa de uma forma frenética, lendo a Bíblia, e aí, 1 mês, 2 meses, e depois desiste também. A gente começa dizendo que vai orar muito esse ano, e também começa orando muito e depois desanima. A gente começa dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e desanima. Eu lembro que no ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, eu e a Paula tínhamos colocado uma meta de lermos um livro por mês. No primeiro mês a gente leu o primeiro livro. Depois a gente foi lendo um livro a cada 2 meses, outro livro a cada 3 meses. E no final o nosso projeto era ler 12 livros, né, diferentes sobre alguns assuntos. E a gente não chegou nos 12 e nem nos 6. Essa foi a realidade. A gente às vezes começa muito bem tudo que Deus tem para nós. Nós somos um povo que foca muito, mas no início e depois começa a deixar nossa mente vagar e a gente acaba desistindo. Não só a desistência de coisas que a gente colocou como projetos da nossa vida, mas também às vezes a gente olha para a nossa vida e em situações difíceis a gente já pensa: tá difícil, é melhor desistir. Você conhece alguém que já desistiu do casamento? Um amigo, uma amiga, um irmão, talvez você, em algum momento, desistiu de melhorar no seu comportamento. Só que toda vez que a gente desiste, a gente acha que a desistência ela é uma saída, mas na realidade a desistência ela não é uma saída. A desistência é um roubo. E eu gostaria de te explicar um pouco melhor isso. A desistência ela é um roubo, porque a gente rouba aquilo que Deus começou no nosso coração, o projeto que Ele tinha para a nossa vida. A gente deixa de completar algo. Algo é roubado da gente. Quando a gente desiste, alguns sonhos são roubados de nós. É o meu sonho de emagrecer mesmo. Quando eu desisto da academia, ele é roubado. O sonho de se formar é roubado. O sonho de que até a morte nos separe é roubado. Roubado por um desejo de desistência. Um desejo de desistir porque a gente está cansado, porque a gente está frustrado, porque a gente se decepcionou com algumas coisas que aconteceram. Então, a gente acaba achando melhor desistir. Quem aqui já tentou aprender a tocar um instrumento e desistiu? Bastante gente. E quem aqui continua tentando aprender um instrumento? Todo músico bom nunca para de aprender. Sempre vai levantar a mão dizendo: olha, eu quero continuar aprendendo. Porque a gente sabe que sempre tem coisas para aprender. E a gente não pode desistir. Porque
nem toda vontade de desistir vem só de um cansaço. Ela às vezes é falta de uma visão ou de contemplar aquilo que Deus colocou na nossa vida. De contemplar o fim das coisas. Geralmente a gente é bom de ver o início daquilo, mas a gente não consegue entender o processo de como a gente vai chegar, de como a gente vai se estabilizar naquilo. Meu pai e minha mãe, 45 anos de casados nesse ano, e acredito que o meu pai não se via velhinho assim que ele está hoje, né? Com 71, namorando ainda a mãe, né, pai? Então acho que não imaginava isso, né? Nem ela. Mas ela hoje diz, meu Deus, né? Meu herói. Nem sempre a gente consegue calcular o fim das coisas. Olhar para o final das coisas e dizer, olha, vai ser bom. Vai dar certo. Porque no meio do caminho a gente começa a olhar para as dificuldades. A gente começa a olhar para os problemas, a gente começa a olhar para as discussões, para as coisas que vão se levantando. E o cansaço começa a tomar um lugar na nossa vida. E o pensamento de existência começa a nos envolver de uma hora para outra, a ponto da gente dizer, eu não consigo mais. Só que Paulo está dizendo para nós, não nos cansemos de fazer o bem. Ele não está dizendo, né, não se cansar, no sentido de que, olha, nunca vai estar cansado. Ele está dizendo, não cansemos. E nesse contexto aqui, esse não cansaço, ele é uma decisão. Ele não está dizendo que nós não vamos nos cansar. Mas a desistência, sim, ela é uma opção, tanto na minha vida, quanto na tua vida. Quando a gente olha para isso que Paulo está falando, ele não está dizendo nós nunca vamos nos sentir cansados, nós nunca vamos nos sentir sobrecarregados, nós nunca vamos passar por um desgaste emocional. O que ele está dizendo é que sim, é possível todo mundo passar por cansaço, por desgaste e por desânimo. E a Bíblia comprova isso. Se a gente olhar, Elias se cansou e pediu para morrer. Davi, quando a gente vai olhar, ele diz que chorou até não ter mais forças. O próprio Jesus cansou. O próprio Jesus suou sangue. O próprio Jesus, carregando a cruz, caiu. Cansado, sobrecarregado. Mas uma coisa é cansar, a outra é desistir. A palavra que Paulo usa aqui no original para a gente, ela é uma palavra em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, a grande maioria, que ela diz o seguinte, a palavra é enkakeko, que quer dizer simplesmente assim, não perder o ânimo, não desistir por dentro, não entregar o coração ao desânimo. Paulo não estava dizendo, olha, não se cansem, vocês não vão se cansar fisicamente, mas ele estava dizendo, não percam o ânimo, não desistam por dentro. Porque a gente pode estar cansado e não desistir por dentro. Meu filho Gabriel, ele tem feito aulas com o Mateus, né? O Anderson também faz aula com o Mateus, de goleiro, e eu ria dele esses dias, porque ele estava no bagaço. Sabe o que era o bagaço? Ele, para se levantar, ele se levantava rolando para o lado, botando as duas mãos assim, se levantando, e o Mateus dizia para ele, queres parar, Gabriel? Estás cansado? E ele dizia, não. E o Mateus dizia, o bichinho não desiste, né? Ele entrou no carro e disse, Bibi, como é que estás? Ele disse, morto. E eu, por que tu não parou, Gabriel? Ele disse, não, pai, porque eu tenho que aprender. Eu não posso desistir. Mas isso não quer dizer que ele não estava cansado. Jesus, ao sofrer, ao orar no Getsêmani, ao ser chicoteado, ao carregar a cruz, ao ser crucificado, não quer dizer que ele não tenha cansado e não tenha ficado sobrecarregado.
Mas ele não desanimou, ele não desistiu, ele não entregou o seu coração ao desânimo, mas colocou o seu coração naquilo que ele tinha sido chamado ou que lhe tinha sido proposto. Paulo vai nos ensinar que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. E eu posso te dizer uma coisa, eu tenho certeza que Paulo não estava falando de ânimo físico. Paulo estava falando de um ânimo espiritual, para acreditar que tudo aquilo que Deus prometeu sobre a nossa vida, Ele é fiel para nos dar ânimo, para animar a mim e a você, para não nos deixar desistir. A gente pode sim estar pressionado de todos os lados, com um cansaço físico, emocional, natural. Queremos uma cama, vamos dormir, vai renovar as forças. Estamos com fome, vamos comer, vamos receber ânimo. Mas o que Paulo estava dizendo é: não podemos desistir ou desfalecer dentro de nós, porque o desistir é uma opção espiritual da nossa vida. Cansaço não é uma opção, a gente vai cansar mesmo, porque a gente trabalha, a gente vai desgastar, mas desistir é uma opção. Eu cansei hoje, mas amanhã eu vou voltar aqui para quebrar a pedra, para buscar, para treinar, para ler. Eu estou cansado hoje de ler a Bíblia, eu não vou ler a Bíblia toda num dia só, meus olhos vão cansar, o meu corpo, a minha mente vai cansar, aí eu durmo. Não quer dizer que eu desisti porque eu descansei o meu corpo, mas eu não desisto. Amanhã eu estou aqui de novo lendo. A desistência tem a ver com o nosso espírito, com uma decisão que a gente toma. E às vezes a gente está tomando essa decisão de desistir só porque a gente está cansado. Quando Paulo está dizendo não nos cansemos, ele estava dizendo: não permita que isso aconteça com você. Não permita que quando o cansaço vem, que quando o desânimo vier sobre você, você venha decidir por parar de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque o perigo da nossa vida não é cansar, o perigo é desistir daquilo que Deus nos chamou para fazer. É desanimar, perder a força interior, abandonar. Quando o Senhor fala em Atos capítulo 1 e versículo 8, mas vocês receberão poder, Ele estava falando da palavra dínamo, como dinamite mesmo, um poder, uma explosão dentro de vocês, para que vocês tenham um ânimo, para que vocês consigam fazer coisas extraordinárias. Se você entrar no YouTube hoje e ver pessoas que fizeram coisas extraordinárias em tempos difíceis, vocês vão ver inúmeras histórias. Tem a história de um homem que levantou um carro sozinho, porque o seu filho estava embaixo do carro. Ele teve uma explosão de adrenalina e de força, que ele levantou o carro só, e o seu filho saiu. E ele era um homem comum, não era um cara desses maromba, não. Porque uma força dentro dele explodiu. Talvez essa força fosse a força do amor que ele tinha pelo filho. Para que o filho dele não morresse, ele fez algo extraordinário. Talvez ele estivesse ferido, cansado da batida e do impacto, mas ele não desistiu de salvar o filho dele. Ele não desanimou naquele momento. Ele não perdeu as forças daquele momento. É sobre isso que Paulo está dizendo: olha, não se cansem ou não desanimem, não parem, não desistam de fazer o bem, porque Ele tem uma grande recompensa para você. Ele não estava falando do nosso corpo, do nosso cansaço físico, mas da nossa força interior, que muitas das vezes está a ponto de acabar, a ponto da gente não conseguir ir à frente. Paulo está dizendo: não pare de amar, não pare de servir, não pare de crer, não pare de obedecer, não desista disso, não desanime de fazer isso. Nunca disse: olha,
você não deve se cansar. Mas ele disse, você não deve desistir. Desistir do que Deus colocou na tua vida. Desistir do projeto que Deus colocou no teu coração. Gente, se você conseguir, eu não sei se está disponível isso ainda, mas a RBS tem, dá para recapitular algumas coisas aqui, mas o Cauã, que estava tocando bateria aqui agora, o Cauãzinho ali, levanta a mão aí, Cauãzinho, para a galera te ver, né? Quantos anos atrás faz que a RBS foi na tua casa? 10 anos. Meu Deus, tudo isso? É aí que a gente vê que a gente está ficando velho, né? 10 anos atrás, a RBS foi na casa do Cauã fazer uma reportagem com ele. Um menino que tocava nas panelas da mãe, que tinha o sonho de ser baterista e fazia bagunça. E ali a RBS fez uma reportagem sobre ele, filmou ele tocando na bateria feita de panela e o bumbo era um balde. Não era isso, Cauã? E se alguém conseguia doar uma bateria para ele, doaram uma bateria para ele, né? Meia boca. Cauã começou a treinar. Hoje é um dos melhores bateristas que a gente tem aqui. A gente só tem ele, né? Não, tem uns quantos. Ele não desistiu porque ele só tinha panela. Ele não desistiu porque ele não tinha uma bateria boa. Ele não desistiu porque as baquetas dele eram uns pedaços de pau e de graveto. Ele continuou insistindo. E às vezes a Duda tem que brigar com ele para dizer, Cauã, para de tocar nas baquetas aí e bora pegar minha mão. Ele continua evoluindo e não desistindo. Eu estou dando um exemplo dele como músico, porque não faltou dificuldade para ele, não faltou resistência para ele. Todos nós vamos passar por lugares e momentos na nossa vida, e situações que a gente vai pensar que é o fim, que a gente vai pensar que não dá mais para a gente ir até a frente, e a gente vai tomar a opção de desistir. Mas olha o que diz em Hebreus, capítulo de número 10, Hebreus 10, e versículo de número 36. Vou ler o 35 e o 36. Diz assim: portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam de paciência ou de perseverança, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Vocês precisam de paciência, perseverança. Do que você está precisando hoje? Talvez você me diga alívio. O Senhor está dizendo de paciência. E não é de paciência com os outros. Porque às vezes diz, Senhor, me dá paciência. Me dá paciência, Senhor, para me lidar com as pessoas. Toda vez que você pedir paciência para lidar com as pessoas, Deus vai te enviar problema com pessoas. Não sei se você já viu isso. Senhor, me dá paciência de lidar com as pessoas. Deus vai mandar uma pessoa chata, irritante. Vai mandar alguém que vai pegar no teu pé. Quando você disser assim, Senhor, me ensina a lidar com os momentos difíceis da vida. Oh, já vai acordar no outro dia com um momento difícil na vida. Ele vai trabalhar em você de alguma maneira. Ele está dizendo, não desistam. Olha, o que vocês precisam é de... Quem tem paciência aqui? Tem gente que é o pai da paciência. Conhece aquela pessoa que é o pai da paciência? Mas até os pais da paciência hoje em dia andam sem paciência.
Ele está sendo claro conosco, o escritor aos Hebreus: vocês precisam perseverar, vocês precisam de paciência. Pastor, mas é tão difícil nesses dias, pastor. É mais fácil desistir, é mais fácil parar, é mais fácil deixar de correr, é mais fácil deixar de treinar, é mais fácil deixar de ler, é mais fácil deixar de acreditar. Mas nesse dia que o Senhor escolheu para nós, nessa terça-feira, foi para dizer: não desiste, vai dar certo. Não, o Senhor não tem noção de quantas vezes eu tentei me relacionar e eu não consegui. Não desista. A Bíblia vai nos contar de uma mulher, conhecida como a mulher samaritana. Ela estava no poço, vindo buscar água, ela não desistia todos os dias. O Senhor, ao falar com ela, aquela mulher tinha um vazio dentro de si. Talvez incompreendida, sofrendo, desamparada, sem amigos. Mas um dia ela tem um encontro com Jesus. E naquele encontro com Jesus, o Senhor fala com ela e diz assim: olha, vai e chama o teu marido. E aí ela diz: não, eu não tenho marido. E o Senhor diz para ela: falaste bem, você já teve 5 e o que você tem agora não é teu. Não quero entrar no mérito da questão de quem era esse cara ou não era, ou do que ela vinha passando já em todos esses relacionamentos. Mas aquela mulher, talvez com a sede de ter um relacionamento com alguém que a amasse, com a sede de querer que alguém respondesse os sentimentos que ela tinha, ela colocava esperança nos homens, talvez, que ela se relacionou, e eles nunca supriram a necessidade dela. E aí ela disse: esse não serve, o outro vai servir. O outro fazia isso que o outro não fazia, mas o outro não tinha o que o outro tinha. E assim ela ia trocando de relacionamento, até que ela tem um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus muda a vida dela. Note que ela já não está mais desesperada, querendo ir para casa para falar com o marido ou com qualquer outra pessoa. Ela quer mostrar para todo mundo o mestre que ela encontrou. E ela não desistiu de chamar as pessoas que ela queria demonstrar o amor que ela encontrou. A Bíblia não fala mais dessa mulher, mas que ela foi uma missionária excelente naquele tempo, foi. Ela podia ter dito: eu decidi não acreditar mais nas pessoas, eu vou ficar com esse encontro para mim, vou ficar guardado. Não, ela entrou cidade adentro e trouxe todo mundo para ter um encontro com Jesus. Eu não sei do que você está desistindo, eu não sei talvez do que você esteja parando, ou que você esteja prestes a abrir mão, mas o que eu sei é que Hebreus continua nos dizendo: pois em breve virá aquele que está para vir e não se atrasará. Ele continua dizendo para nós: não se atrasará. Gente, Deus é pronto em ouvir as nossas orações. Lembre-se disso. Deus ouve a nossa oração na hora, mas Ele sempre aparece na hora certa. Não é quando a gente quer. Não é. Você tem o aplicativo do Uber, não tem? Chegará em 1 minuto. Chegará em 10 minutos. Não existe um aplicativo que diz: Deus vai agir em 10 minutos. Só uma certeza dentro de nós: Deus vai agir no tempo certo. Sabe o que Jó disse em meio a toda loucura, enquanto os amigos dele apertavam ele, enquanto ele não via solução para nada, talvez naquele momento que ele estava mais pressionado, sabe o que ele disse? Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Em breve Ele vai se levantar. E quando Ele se levantar, meu amigo, eu sei que Ele vai fazer alguma coisa. Você não precisa estar preocupado com o que está acontecendo agora. O que você precisa é estar animado, em não desistir do que Deus colocou no teu coração, em não parar com aquilo que Deus projetou para você. Não dá para parar agora, porque Ele te escolheu. Não desanime de fazer o bem. Não desanime de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Meu Deus, quantas vezes eu e a Paula pensamos em parar? Pensamos em desistir. Quantas vezes foi difícil? Eu lembro de um dia, o Gabriel tinha ali por volta de uns... Gabriel não, o Bernardo tinha por volta de uns 7 meses mais ou menos. Eu e a Paula
liderando a congregação batista do Parque Coelho, que era hoje a Peniel. A gente ali, um frio, inverno. A gente estava lá no culto, eu, a Paula, mais umas 4 pessoas, num domingo, lotado, né, de 4 pessoas, e eu pregava mesmo, irmão. Tem 4 pessoas, tem uma pessoa, tem meia pessoa, eu pregava. E de vez em quando eu estava sozinho, eu pregava também, e bem alto para os vizinhos ouvir. Sério? E eu orava dizendo: Senhor, toca nessa vida que está nessa casa, nos ouvindo. Acreditava nisso. Mas estamos lá, eu e a Paula, frio. Termina o culto. Nós estamos saindo do culto, minha irmã diz assim: vamos lá em casa, tomar um café, porque o meu marido está desviado. A gente foi lá tomar um café, e era uma casa muito próxima, tomamos café com café, e esquentamos as tripas ali um pouco. Veio um marido ali, a gente conversou um pouco com ele. Lembro que ele fazia algumas perguntas assim, de pegadinha, né? Eu, um pastor bem novinho, 25 anos, ele fazia umas perguntas assim, meio pega ratão, e eu como sou ratão, né? E a gente ali conversava bastante, e saímos dali, porque nós tínhamos que pegar o último ônibus. Oramos com aquela família, Bernardo pequenininho. Quando a gente está chegando na parada, meu irmão, cabum, desaba o mundo, chuva, eu agarrado na Paula, tentando tapar ela, irmão, não dava, eu era uma taquara assim, abraçado nela, o Gabriel no nosso meio, jaqueta aberta assim, o Bernardo no nosso meio, nós dois abraçados, e olhando um para o outro assim, rindo, né? Dizendo: ai, como é bom fazer a obra do Senhor. Que maravilha fazer a obra do Senhor, eu e você, meu amor. Deus está vendo tudo isso. E a gente ia para casa feliz. Pergunta para mim, se eu faria isso hoje, de que loucura. Primeiro ano foi só alegria, meu irmão. Segundo ano, só maravilha, dificuldade, a gente olhava para o Senhor. E no momento mais difícil que a gente não pensava em desistir. Mas às vezes hoje, no conforto que a gente tem, a gente para, ou pensa em parar. Sabe por quê? O diabo sabe que hoje, para fazer você parar, ele não vai trazer luta para você, ele vai trazer conforto. Ele vai fazer você se aconchegar. Ele vai fazer em você um cafuné. Ele vai preparar uma almofada bem gostosa. Ele vai te dizer o seguinte: não tem necessidade de correr desse jeito, bebê. Não tem necessidade de você fazer tudo isso que você está fazendo. Porque crente em luta é um leão, meu irmão. Crente em luta, meu Deus do céu, ele vira ninja. Crente em luta, ele enfrenta muralha. Crente em luta, ele acorda de madrugada para orar. Crente em luta, ele, meu Deus, ele canta punho de aço, né? Como é que é? Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Marcha em casa. Eu pensava ver minha mãe quando estava em luta comigo, com meu irmão. Eu andava marchando em casa. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, eu não desisto dos meus filhos, Senhor, que eles são uma peste, Senhor, mas o Senhor me deu. O inimigo está usando eles, Senhor, mas o Senhor me deu. Meu irmão disse que se um dia minha mãe vai ganhar o galardão, ele disse: eu tenho que ganhar o galardão, porque fui eu que fiz tu ser uma mulher de oração, porque tudo que de erro que eu tinha, tu ia orar. Pergunta para ela quando foi o momento que ela desanimou, quando foi os momentos que ela parou em desistir. Quando a gente casou e parou de dar trabalho. O inimigo pegou a almofada dela, deu para ela uma cadeira confortável, botou umas séries da Netflix, e em vez dela ir orar, ela dizia: não, meus problemas acabaram.
Meus filhos casaram, agora eles são problema das mulheres deles. Pode perguntar para ela, não é verdade? Enquanto nós estávamos lá passando tribulação. Então, o diabo hoje ele já não quer nem mais te enviar tribulação. Ele está querendo te enviar calmaria. Ele só está querendo deixar você, bem confortável, relaxadinho, alimentadinho. Porque aí você desiste mansamente. É fácil. Mas hoje o Senhor está dizendo, olha, você não pode viver pelo que você está vendo. Você precisa viver pela fé. Olha o que vai dizer o versículo de número 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E aí ele continua dizendo, e se ele está aqui atrás? Não? Pode colocar para mim aqui, guris, o 38. Mas o meu justo viverá pela fé, se ele se afastar, se ele retroceder, porém, eu não me agradarei dele. Não está funcionando? Fica tranquilo. Acontece. Eu não me agradarei dele. Como que o Senhor não vai se agradar se acontecer o quê? Se a gente retroceder. Não dá para retroceder. Não dá para a gente parar. Não dá para a gente pensar nesse momento em retroceder. Quando eu e a pastora estávamos na semana do nosso casamento, e aquelas dificuldades que nós tínhamos, procurando casa e tantas coisas, eu fiquei desempregado na segunda-feira. E eu desempregado na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz, fui demitido. Liguei para Paula e disse, Paula, me demitiram, e agora o que a gente faz? Ela disse, a gente casa, tu não desiste. Eu disse, não amor, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Mas eu estava apavorado de como é que eu vou sustentar essa mulher. Ela era estagiária e ganhava meio salário, irmão, na época. E eu disse, não te preocupe, que hoje mesmo vou arranjar um emprego. Hoje mesmo. Correndo, bati em algumas portas, não consegui nada, fui no CIE, peguei uma carta de ação para um lugar, que era uma padaria, Companhia do Pão. Hélio Xavier, né? Júnior. Sei com ele disse, rapaz, tu sabe informática? Sei. Mali. Tu é bom em digitação? Sou. Mais ou menos. Depende bom comparado ao quê, né? Para mim eu sou. Tu é bom com o público? Sou. Então, qualquer função que eu te colocar, sou bom. Posso não saber, mas vou aprender. Aí ele perguntou, vou te fazer de novo a pergunta. Tu sabe datilografar bem? E eu disse sim, catador de milho profissional. Aqui, ó. Os indicadores funcionam bem. E ele disse, tu vai te esforçar? Eu digo, vou. Ele disse, então, vou te contratar. No final do dia eu disse para a Paula, estou empregado de novo. Ela disse, é isso aí, não desiste. Aquela semana foi só perrengue, meu irmão. Nós não tínhamos móveis, nós não tínhamos nada. Quarta-feira nós só tínhamos uma casa para nós ir. Eu olhava para ela e dizia assim, ela vai desistir. Vai cair na real, vai dizer, não vai dar. Ela não desistiu. Ela não me abandonou, irmão. Mesmo quando eu estava só na planta. Tá um bagaço. Ela acreditou que ia dar certo. Uma coisa me marca. No dia do meu casamento, a minha mãe, eu esperando a Paula atrasou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos a Paula estava atrasada. A minha mãe vem no meu ouvido assim, meu filho, ainda dá tempo. Eu estou orando. Se não é de Deus, ela não vai aparecer. Eu olhei para ela e disse, misericórdia.
ela terminou de falar isso, a Paula apareceu. Eu olhei para ela e disse, é de Deus, né? E ela disse, vai em frente, não desista. Você acha que nesses 23 anos a Paula já não teve vontade de desistir? Teve. Você acha que eu já não tive vontade de desistir? Tive. Sabe o que a gente fez? Não colocou isso como opção na nossa vida. Nossa única opção é avançar diante daquilo que Deus colocou em nós. Sabe quantas chuvas a gente pegou? Muitas. Sabe quantas dificuldades a gente enfrentou como pastores? Muitas. Sabe o que faz a gente estar aqui hoje? Não ter desistido. Sabe o que faz você estar aqui hoje? Não ter desistido. Você pode ter chegado aqui cansado. Você pode ter chegado aqui desanimado. Você pode ter chegado aqui sem forças. Mas se você está aqui, é porque você não desistiu. E é isso que Deus quer que você entenda. Se você não desistir, você vai viver o melhor momento da sua vida. Não sou eu que está falando, é o Senhor que está dizendo. Se você não desistir, você colherá aquilo que Deus tem para você. Recuar não é uma opção. Desistir não é uma opção. Eu não sei como está o teu filho, eu não sei como está o teu casamento, eu não sei como está a tua história, mas eu quero te dizer, não desista do que Deus colocou no teu coração, porque Ele vai estar contigo. É Ele que está dizendo, eu não me alegro naqueles que desistem. Mas olha o que diz o 39, ele não para, mas não somos como aqueles que se afastam, ou como aqueles que desistem para a própria destruição. O escritor aos Hebreus está dizendo que quem desiste, destrói a sua própria vida, destrói os seus próprios sonhos, destrói os projetos de Deus para essa geração. Nós não podemos desistir. Pastora Crei, pastor Nato, cuido de casais. Eles não desistem. Todos os casais que vocês aconselharam deu certo? Não? E por que continua? Por que a gente continua? Porque a gente acredita. Por que a gente continua orando? Porque a gente acredita. Irmão, toda vez que eu vejo um enfermo ou alguém está com alguma doença, eu quero orar. Pastor, toda vez que tu ora, cura? Não. Por que tu não desiste? Eu não desisto, porque eu sei que vai fazer um dia e vai ser algo extraordinário. A gente já viu gente que não podia caminhar caminhando, gente que estava com câncer sumir, a gente já viu gente com caroço, desapareceu o caroço, gente com problema da coluna ficar curado, gente que estava com o joelho abichado ficar bom, pessoas que tinham problemas inúmeros, Deus agir. Como que a gente vai desistir? A gente precisa entender que toda pressão que a gente está sofrendo, Deus está conosco. Olha o que Paulo vai falar em 2 Coríntios. Eu já estou indo para o final. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 8, versículo de número 9. Em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados. Entende o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu vou dizer como a gente está no momento por fora, mas eu vou te explicar como é que eu estou por dentro. Ele diz, olha, em tudo eu sou atribulado por fora. Os caras tentam me atribular, mas eu não estou angustiado aqui dentro. Estamos perplexos com o que está acontecendo. Meu Deus, mas nós não estamos desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo está dizendo, olha meu querido, não tem problema. Pode atribular a gente,
pode a gente ficar perplexo, pode perseguir a gente, pode ser que o nosso corpo se abata, mas eu quero dizer para vocês, nós não ficaremos angustiados, nós não desanimaremos, nós não seremos desamparados e nós não seremos destruídos. Quem nos chamou está conosco, porque nós vamos avançar e não vamos desistir, vamos prosseguir, porque o Senhor é conosco, Ele tem uma palavra e Ele é autoridade sobre todas as coisas. Eu não vou desistir. Pastor, mas e se levantar um exército contra vocês? E se tiver dificuldade? E se tiver isso? Irmão, não importa o que tenha, se Deus estiver conosco, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da muralha, não importa o tamanho do mar, não importa o tamanho da dificuldade, porque nada se compara ao tamanho do meu Deus. Os estrados dos seus pés é a terra. Ele é poderoso demais. A gente olha para as lutas, para as dificuldades, a gente vai destruir. Não vai, mas não vai mesmo. Mas pastor, e se acontecer? Fica tranquilo, nada foge do controle do nosso Deus. Nada foge. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Paulo, ele não está alegando a dor, mas ele está redefinindo os resultados. Sabe, quando a gente é apertado, quando a gente é pressionado, hoje quando eu li essa palavra, e apertado, pressionado, a Bíblia diz que em Jeremias, capítulo de número 18, o Senhor disse para Jeremias: levanta-te e desce até a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir a minha voz. E quando ele chegou, ele viu, Jesus, o oleiro trabalhando com o barro. O que o oleiro estava fazendo? Moldando o barro. O que se faz para moldar o barro? Pressiona. Se você está sendo pressionado hoje, ei, fica tranquilo, é o próprio Deus moldando você para o projeto que Ele tem para a tua vida. Não desista, Ele está moldando você para aquilo que Ele vai usar você. Eu ouvi uma pessoa falando essa semana de algo que aconteceu com ele, com a sua esposa. E ele dizia para mim: olha pastor, nós passamos por uma dificuldade A e a dificuldade B. Nós passamos por isso e isso. Ela tomou a decisão de não querer, reatamos. Depois de um tempo eu não quis mais e a gente reatou. E eu fiquei ouvindo a história dele. Ele disse: sabe o que acontece hoje, pastor? Deus tem nos usado para falar do que a gente viveu, a dor que a gente sentiu e o que Deus trabalhou na nossa vida para resgatar casais para Jesus. Se estão pressionando você, lembre-se que se não apertar você, não vai sair suco. Mas se pressionar você, vai sair a essência, vai sair o suco precioso. O que está te pressionando hoje não vai te destruir, vai te moldar para aquilo que Deus tem para nós hoje. O maior exemplo de quem não desistiu foi o próprio Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2, ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Sabe por que Jesus suportou tudo? Porque ele olhava para frente, para aquilo que lhe estava proposto. Sabe por que nós não desistimos? Porque nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus. Ele suportou porque ele viu além, e ele permaneceu porque ele tinha uma visão. Sabe qual visão? Que você hoje estaria, e que o amor dele te alcançaria, e que o projeto dele para essa geração seria cumprido através da tua vida. Quem? Eu, pastor? Você, eu e você. O Senhor hoje quer ministrar o meu e teu coração. Te coloca de pé, dizendo: não desista.
Eu não sei quantas vezes você pensou em desistir por causa de pessoas, por causa de situações. Mas não desista. A gente já viveu tanta coisa que a gente não consegue nem explicar. Mas há 4 anos atrás, tive uma crise muito grande no meu coração. 5 anos, vamos botar, 5 anos, mais ou menos, que a gente ficou mais um ano lá. Uns 5 anos atrás, 4 para 5 anos atrás, eu tive uma crise muito grande no meu coração. Eu queria muito ir para um lugar, um prédio, queria levar a igreja junto comigo para esse prédio. Vimos o local, olhamos o local, sonhamos com o local. 6 meses conversamos com as pessoas. Tivemos o proprietário lá na nossa igreja, Douglas, estava junto comigo. O proprietário disse: o prédio é de vocês. Douglas redigiu o contrato, mandou para ele não assinou, né, Douglas? Era final do ano. E uns 20 dias depois, eu acho disso, né, Douglas, mais ou menos, a gente recebe uma notícia de que ele tinha alugado o prédio para outra pessoa. Essa pessoa era uma pessoa que eu gostava muito, gosto muito ainda, mas isso feriu meu coração de uma forma tão grande que eu vinha para a igreja, sorria, brincava, pregava, mas estava num quadro depressivo dentro de casa. Eu não tinha ânimo, eu não tinha vontade de levantar do sofá. Eu tinha falado para toda a igreja que nós íamos ir para lá, já tinha anunciado para todo mundo, e aquilo ia me consumindo. Todas as vezes aquilo ia me consumindo, me destruindo. E eu dizia: Deus, eu quero muito, Senhor, eu queria muito. Senhor sabe que a gente sonhou, a gente fez o projeto de cada sala, de cada coisa, Senhor. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que, Senhor? E eu fiquei nesse quadro 1 mês, 2 meses, 3 meses. E eu dizia: não faz sentido. Eu vou para a igreja, prego, brinco, estou dando risada, mas estou acabado por dentro. Eu passava na frente da igreja, onde esse pessoal estava, a igreja crescendo, muitos carros na frente, eu não conseguia olhar, eu virava a cara. Só que um dia a Paula chegou em casa, uns 3 meses, quase 4 meses depois disso. Só ela sabia como eu estava. Ela chega em casa com um estojinho assim e me dá de presente. Eu abro o estojo, tem umas canetinhas ali, algumas coisas. Ela me deu uma lapiseira, algumas canetas coloridas que eu gosto muito, e uma caneta. E aí quando ela me deu a caneta, ela disse: deu, tá? Aqui tá essa caneta. E eu disse: obrigado, amor. E ela disse: não é obrigado, é levanta, pega essa caneta, tem um papel em branco ali, e eu quero que tu entenda que Deus ainda tem uma história para ti. A tua história acabou. Começa a escrever e não desiste agora, porque o Senhor vai fazer coisas maiores. Escreve agora o que o Senhor vai falar contigo. Escreve agora o que o Senhor tem para a tua vida. Começa a escrever os teus sonhos, porque os teus sonhos não estão limitados a um lugar. Deixa de ser, ela é mulher de Deus. Ela diz: deixa de ser mimado, levanta, sacode agora essa poeira. E ai de mim que não tivesse feito isso, meu irmão.
Eu peguei aquela caneta, sentei e escrevi: Senhor, eu não tenho forças, mas eu sei que o Senhor é o Deus da força, que o Senhor é o Deus que levanta o caído, que o Senhor é aquele que levanta o oprimido, que o Senhor pode curar os meus olhos, que o Senhor pode curar o meu coração, que o Senhor pode escrever uma nova história na minha vida. Naquele dia ela me convidou para a gente ir até a casa da mãe dela. A gente passou na frente desse local que é a igreja lotada, assim, né? Um monte de carro. Eu passei bem devagar, estendi a mão e disse: Senhor, eu libero esses meus irmãos, abençoa a vida deles, que eles cresçam abundantemente, Senhor. Eu não quero mais ficar preso a nenhum desses sentimentos, Pai, mas eu quero me apegar à história que o Senhor tem para mim. Eu não vou desistir, Senhor, porque algo não saiu como eu queria. Sabe o que aconteceu? Um ano depois, 1 ano e meio, nós viemos para cá, para esse prédio que nós não sonhávamos, não planejávamos, mas Deus planejou. Veio uma enchente, nós podemos ser bênção para esse bairro, para essa cidade, num lugar estratégico. Eu vou te dizer hoje, as coisas podem não estar saindo como você quer, você pode ter planejado tudo e deu tudo errado. Não desista, porque Deus tem algo maior. Se o teu plano não deu certo, meu irmão, levanta as mãos e glorifica, porque o plano certo que tem a tua vida é o plano de Deus, o plano que o Senhor tem para você. Esse é o plano perfeito. Isso não é uma opção para aqueles que são cristãos. Sabe por quê? Porque cristão é semelhante a Cristo, e Cristo não desistiu por amor a mim e a você, e eu e você não podemos desistir por amor a Ele. Todas as vezes que desistimos é porque amamos mais a nossa vida. Todas as vezes que desistimos é porque amamos mais o nosso conforto. Todas as vezes que desistimos é porque pensamos em nós. Mas todas as vezes que prosseguimos em meio à dificuldade é porque os nossos olhos estão nele, querendo agradar Ele. Quando doeu mais em Jesus, Ele pôde dizer: amado Pai, eu fiz a tua vontade. Eu não sei do que você queria desistir, mas hoje o Senhor está dizendo: não é uma opção para você. Eu paguei um alto preço pela tua vida. Não desista. Oh Espírito Santo, estava cansado, sem forças, desanimado. Ah, Jesus, decidido, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Vem, Jesus. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar eu vou te honrar. Coloca a mão sobre o teu coração. Filho, Pai, eu vou te honrar. Eu oro por cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Se alguém precisa desistir, Senhor, hoje nós queremos repreender esse espírito da desistência, esse espírito que tenta fazer essa pessoa parar. Mas a nossa opção é prosseguir, com os nossos olhos fixos em Ti, olhando o Senhor para Ti, apenas para Ti. Nós queremos poder avançar, Senhor. Desistir é abrir mão do futuro que o Senhor escreveu para nós. Por isso que hoje desistir não vai mais fazer parte da nossa vida, porque nós não vamos abrir mão do que o Senhor escreveu para nós.
Mesmo que no meio do processo, Senhor, a gente não consiga enxergar na frente da gente um palmo, Senhor, nós vamos confiar porque Tu estás conosco, Senhor. Temos a certeza que o Senhor está conosco, que foi o Senhor que nos escolheu, que foi o Senhor que nos chamou para viver. Restaura o ânimo, restaura a força, restaura o vigor, Senhor. Eu vou te honrar. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Meu irmão, eu vou ler algo para ti aqui, que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Preste atenção no que Paulo escreveu aos Gálatas. Versículo de número 4. Olha o que ele vai dizer. Cada um de nós, preste atenção. Preste muita atenção em seu trabalho. O que ele está dizendo? Cada um preste muita atenção em quê? Qual é o nosso problema? A gente vive prestando atenção no trabalho de quem? Dos outros e até mesmo do de Deus. É por isso que a gente vai parar. Mas Paulo está dizendo: cada um preste atenção no seu trabalho. Pois então terá satisfação de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar com os outros. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação. Se eu prestar atenção naquilo que eu estou fazendo, cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer e concluir, eu vou ter satisfação. Agora, se eu começar a fazer o meu e começar a olhar pro do Marlon e achar que o dele é mais bonito, que o Senhor deu algo para ele e é melhor, eu não vou encontrar mais satisfação no que eu fui chamado para fazer. O Senhor está dizendo que muitos de nós perecem e desistem porque parou de olhar para aquilo que Deus nos chamou para fazer e começa a se comparar. Quando eu comecei a me comparar com esse meu amigo, quanto sofrimento, quanta tristeza, quanto problema, você não tem noção. Mas quando o Senhor me alinhou, Ele disse: pois então, Vaniel, para te ter satisfação, cuida do trabalho que eu te dei, faça bem, e você não vai precisar se comparar com os outros. E o versículo 5 ele vai dizer: porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Pai, nessa noite possamos voltar a olhar para aquilo que o Senhor nos mandou fazer, com os nossos olhos focados nisso, Senhor, para que nós venhamos encontrar satisfação na vida, entendendo que o Senhor chamou uns para cuidar de 10, outros de 100, outros de 1000. Entendendo que o Senhor chamou uns para cuidar de casais, outros para cuidar de jovens, outros para adolescentes. O Senhor chamou uns para receber, outros para abraçar, outros para aconselhar, outros para limpar, outros para ofertar, outros, Senhor querido, para louvar, outros para tocar, outros para pregar. Que nós não venhamos, Senhor, estar olhando o que o outro está fazendo, mas que nós venhamos prosseguir, Senhor, olhando para aquilo que o Senhor tem para nós. Esse cenário vai mudar. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. Sua hora chegará, há tempo para tudo. Prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar e a sua
Pode aplaudir Jesus nessa noite. Te amamos, Senhor. Te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado com as nossas vidas, pelo teu cuidado conosco, Senhor, no nome de Jesus. Sabe, Deus tem nos chamado para não parar, para prosseguir, para não desistir e para não desanimar. Com muito amor e carinho, a Bíblia diz que a gente deve exortar os nossos irmãos. Ele diz: exortem os seus irmãos em amor. Então, com todo amor e carinho, dá um beliscão nele que está do teu lado e diz: não desiste. Aquele beliscão de amor, né? Meu pai me beliscava e ele dizia: eu faço isso porque eu te amo, né? Era uma correção em amor. Faça isso, que essa pessoa diz: não desiste. Meu Deus do céu, não desiste. O que Deus tem para a tua vida é muito grande. Que o Senhor tenha ministrado você de uma forma muito especial. Amém? Paz, que bom que você ouviu essa mensagem da Peniel até o final e ficou aqui junto com a gente. Eu quero te encorajar. Se você já assistiu pelo YouTube ou por outra plataforma, você esteja nos assistindo, não fique de fora também dos nossos cultos presenciais. Nós estamos aqui, situado na cidade de Rio Grande, na rua Duque de Caxias, 621, no bairro Centro. Então, cola junto com a gente, vem também ter um encontro com Deus nesse lugar. Sabe por quê? Porque grandes coisas acontecem aqui. Venha junto conosco celebrar e estar na presença de Deus vivendo coisas grandes.